Você é muito quieto, como se fosse um defeito. Só que existe uma diferença enorme entre ser tímido e ser introvertido. E o mais curioso é que muita gente passa a vida inteira achando que é uma coisa, quando na verdade é outra completamente diferente. Existe uma ideia muito errada de que introvertidos odeiam as pessoas. Mas por isso, não poderia estar mais distante da realidade. O introvertido gosta das pessoas, só não gosta de todas elas. E principalmente ao mesmo tempo que algumas pessoas saem de uma festa com mais energia do que quando entram, o introvertido parece um celular velho. Chega em casa com 2% de bateria. E não é drama. É literalmente como o cérebro funciona. Só que isso gera situações muito estranhas. Pensa comigo. Você foi convencido pelos seus amigos aí numa festa. E você nem queria tanto ir. Só que agora eles colocam tanta pressão nas suas costas que você é obrigado a ir. Pra não parecer o chato do grupo, sabe? Quando você chega lá, tem música alta, gente gritando, todo mundo conversando ao mesmo tempo. E aí você encontra seus amigos. E 5 minutos depois eles simplesmente desaparecem. E agora você tá sozinho, com um copo vazio na mão, que nem foi você que tomou aquilo que tinha dentro do copo. Você tá fingindo que tá vendo alguma coisa no celular, mesmo sabendo que não chegou nenhuma notificação. Você abre o Instagram, fecha, abre de novo, abre o WhatsApp, fecha, olha a hora e passaram só 2 minutos, que pareceram uma eternidade. O cérebro do introvertido costuma pensar muitas coisas ao mesmo tempo, e também fala muito pouco. Às vezes ele quer discussões inteiras com ele mesmo. De vez em quando você pensa naquela conversa que tinha uns 3 anos atrás, e o cérebro pensa: eu realmente deveria ter respondido isso. 3 anos depois, o cérebro continua pensando naquela mesma conversa. Cria cenários, conversas, discussões e situações que provavelmente nunca vão acontecer. É quase como viver duas vidas. É que realmente está acontecendo na vida daquela pessoa. Que realmente está acontecendo na vida daquela pessoa. Que, tipo, só existe na cabeça do introvertido. Talvez o maior problema disso seja que muita gente confunde a introversão com a solidão. São coisas completamente diferentes. Tem gente que precisa estar rodeada de pessoas o tempo inteiro. E se ela fica sozinha, ela se sente mal consigo mesma. O introvertido muitas das vezes é um cenário contrário disso. Ele gosta do silêncio, gosta de ficar sozinho, de ficar de fone, assistir alguma coisa aleatória. Tipo esse vídeo. Ou simplesmente não fazer nada. Porque ficar sozinho não significa estar sozinho. Existe uma diferença enorme entre a paz e o isolamento. E muita gente costuma misturar essas duas coisas. No fim das contas, ser introvertido não é um problema. É só uma maneira diferente de gastar energia. Algumas pessoas carregam a bateria social conversando, e outras só precisam do silêncio. E talvez por isso tanta gente nunca entende o introvertido, porque por dentro eles parecem estar parados, mas, por, mas por dentro disso tudo existe um universo acontecendo. Então da próxima vez que alguém perguntar por que você é tão quieto, talvez a resposta seja bem simples, porque é, nem todo pensamento precisa virar uma conversa. Mas existe uma parte da introversão que quase ninguém comenta: a culpa. Porque durante muito tempo o introvertido acha que tem alguma coisa de errado com ele. Desde pequeno ele escuta as mesmas frases: participa mais, você fala tão pouco, sorri, vai fazer amigos, você precisa sair mais. Depois de ouvir isso por anos, você começa a acreditar que realmente deveria ser outra pessoa. É como se o mundo inteiro tivesse escrito um manual invisível dizendo como uma pessoa normal deveria agir. Você entra num lugar novo, faz novas amizades, conversa sem parar, gosta de festas, adora multidões, e quando você percebe que não é assim, parece que veio com um defeito. Só que você não veio. Imagina um peixe olhando para um pássaro voar. Ele passa a vida inteira pensando: por que eu não consigo fazer isso? Mas ninguém conta pra ele, porque enquanto o pássaro morre afogado na água, o peixe consegue explorar um mundo inteiro que o outro nem pensaria. Compare o introvertido com o extrovertido é exatamente isso. São formas diferentes de existir. Inclusive, repara uma coisa curiosa.
Muita gente acha que o introvertido não gosta de conversar, mas coloca ele lado a lado com uma pessoa certa, do assunto certo, na hora certa, e pronto. Aquele cara passou 3 horas em silêncio. Aquele cara que passou 3 horas no silêncio, agora consegue falar por mais 3 horas sem perceber. Porque o problema nunca foi conversar. Era só encontrar alguém que fizesse a mesma conversa. Só encontrar alguém que fizesse aquela conversa valer a pena. Talvez seja por isso que os introvertidos costumam ter poucos amigos. Mas aqueles poucos ficam por muitos anos. Eles preferem ter uma conversa de 2 horas sobre qualquer assunto aleatório do que conhecer 50 pessoas diferentes numa única noite. A qualidade nunca vence, quase sempre vence a quantidade. E talvez se explique outra coisa: o silêncio. Tem gente que enxerga o silêncio como um vazio, o introvertido enxerga como espaço. E naquele silêncio que ele organiza na cabeça dele, ele cria ideias, lembra de coisas, imagina possibilidades e simplesmente descansa. Hoje em dia parece até estranho. A gente vive num mundo onde tudo faz barulho, notificação, vídeo curto, mensagem, música, alguém falando o tempo inteiro. Se você fica 5 minutos sem olhar o celular, parece que alguma coisa está errada. Mas talvez o silêncio tenha virado uma coisa rara justamente porque ele faz a gente pensar. E pensar dá trabalho. No fim, talvez a maior ironia seja essa. As pessoas passam tanto tempo tentando fazer o introvertido falar que quase nunca param para escutar. Porque atrás daquele cara quieto existe uma coleção inteira de histórias, ideias, dúvidas, piadas e pensamentos que provavelmente nunca vão ser ditos. Não porque ele não tenha nada para falar, mas porque ele aprendeu que nem tudo precisa ser dito. E talvez exista uma certa beleza nisso. Num mundo onde todo mundo quer ser ouvido, às vezes a pessoa mais interessante da sala é justamente aquela que tá em silêncio. Tchau.